34º encontro da Jornada 40, o tema é discernimento. Discernir para não cair no engano. Você já foi enganado em algum lugar? Você já foi, às vezes, num ambiente de oração e tinha uma pessoa ali que veio orar por você e aí ela chegou toda cheia dos dons do Espírito Santo e falou isso, e falou aquilo, outro, e falou alguma coisa que não tinha nada a ver com você, né? Tipo assim, pega assim uma pessoa, assim, não, que Deus vai te abençoar numa área que você nem faz parte. Então, é necessário que o cristão, que você tenha discernimento de espírito. Porque nem todo aquele que fala, que profetiza, vem da parte de Deus. E agora, aquele que é de Deus, que tem o Espírito Santo, ele tem um dom constante de discernimento. E discernimento é algo que está faltando e faltando muito para o povo. Principalmente quando a pessoa entra numa luta, numa fragilidade emocional, entra numa fragilidade pessoal. E aí vai se aconselhar, vai pedir uma instrução, né? Aí cria-se os gurus evangélicos, né? Os gurus evangélicos. A pessoa não toma decisão nenhuma se não falar com aquela pessoa, se a pessoa não orar. Olha, eu vou no mercado hoje e eu queria que você orasse, se é para mim comprar batata salsa ou se é para mim comprar batatinha normal. Não, irmão, tô orando aqui, Deus, em nome de Jesus, tô orando. Deus abençoa, como é que tá? Batata salsa ou é batata normal? Ó, irmã, Deus tá mandando dizer para você que é para você comprar batata normal, porque a batata salsa tá muito caro. Parece piada, né? Mas tem gente que não toma decisão nenhuma sem consultar um profeta, sem consultar alguém. E não tem discernimento do Espírito, porque Deus fala com todos. Deus fala com você. Só que se você não tiver discernimento para entender o certo ou o errado, tomar uma decisão, ser inspirado por Deus. Porque o que é o discernimento? É a compreensão do que está acontecendo naquele ambiente, mas é um ambiente espiritual. Então o discernimento, ele ajuda o homem a tomar decisões, ele ajuda o homem a entender se aquilo está correto ou não está correto. Então, como sempre, nós temos a palavra de Deus, que é a melhor das profecias. Vamos lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, Provérbios 25. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Então, a decisão, o conselho é como uma água muito profunda, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Então, quem é inteligente vai tirar lá das profundezas do coração o discernimento. E aí eu duvido que você não vai querer ser um desses, que seja inteligente na presença do Senhor e receba o dom do discernimento. Se você não tem discernimento, você precisa orar e pedir a Deus por discernimento. Porque esse é o teu seguro contra falsos profetas. O teu seguro contra decisões. Então, discernimento é algo que é uma bússola que Deus coloca dentro da gente e diz assim, ó, aqui é o caminho, aqui é a direção. Ou é também um sinalzinho que ele pisca, sinal amarelo, cuidado, sinal vermelho, falso profeta, mentira, palavra de engano. Ou se você está no meio de uma ministração lá de libertação e a pessoa manifesta e começa a falar, se você tiver discernimento de espírito, você consegue definir se aquilo que está falando é de Deus ou é do diabo. Se é Jesus falando na boca da pessoa ou se é um demônio. Então, é importantíssimo ter discernimento de espírito. E o discernimento de espírito, quando você está, por exemplo, numa situação de libertação. Tá numa libertação, tem uma pessoa que sofre de possessões, que manifesta as possessões na vida daquela pessoa, que ela está sempre ali, sempre caindo ali. Então, o Espírito Santo vai revelando o perfil daquela possessão. É onde aquela possessão entrou, qual é a linha daquela possessão demoníaca, e isso vem como um dom de Deus, com discernimento. E o tal do orar em língua? Quando vai orar em língua, você vê umas línguas meio estranhas, assim. É orar em língua estranha. É a língua estranha da língua estranha, entende o que eu estou falando? Então, nós oramos em línguas estranhas, línguas dos anjos, línguas de Deus. Mas tem aqueles que vêm fingindo que estão orando em língua estranha. Então, é o estranho da língua estranha. Compreende o que eu estou falando? Só discernimento de espírito, porque nem tudo que parece que vem de Deus é de Deus. E o discernimento te ajuda a ter
essa cautela de não colocar o seu coração, de não colocar a sua mente, não colocar a sua vida nas mãos de falsos profetas, nas mãos de falsas pessoas, daqueles que não têm o Espírito de Deus e têm o espírito de engano e que vão querer te enganar. Vamos ver então discernimento de espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 12, 10 e 11. Diz assim, os dons. Então veja só que os dons do Espírito Santo. Ele está falando aqui acerca dos dons. E ele chega no versículo 10. A outro, a operação de maravilhas. A outro, profecias. A outro, dom de discernir espíritos. Então veja que a Bíblia relata que há um dom de discernir espíritos. Esse dom de discernir espíritos, ele diz, a outro, variedade de línguas. A outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Então, é só um Espírito que opera. Ah, mas eu não tenho isso, não falo em língua, mas eu tenho um dom de entender o que se fala em língua. Então, isso é o mesmo Espírito, o Espírito que opera. Ah, eu tenho o dom de dar uma palavra de sabedoria. Eu tenho uma palavra que, quando eu falo a palavra de Deus, Deus vai me revelando e me trazendo palavras de sabedoria. E essas palavras, elas vão enchendo e sendo inspiradas por Deus. Eu creio que eu tenho um pouco desse dom, sim, de palavra de sabedoria. Porque muitas coisas que eu venho e falo aqui, depois eu assisto e falo assim, nossa, onde é que eu falei aquilo? Eu falei do Espírito Santo. E se você entende aí do outro lado que é Deus falando, a palavra que eu estou emitindo aqui, ela chega suave ao teu coração. Agora, se eu sou alguém que vem da parte do inferno, que vem para gerar confusão, eu trago para você uma tribulação na tua alma. Aquele que é de Deus fala assim, não, o que esse rapaz está falando não vem da parte do Senhor. Por isso que eu não tenho vergonha e nem medo de desafiar as pessoas em provar o meu ministério. Não tenho, hein? Não tem. Então, esse negócio de provar o profeta é importante. A Bíblia nos orienta, Jesus orienta a ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores, com as falsas pastoras, com aqueles que manipulam as pessoas. E isso é falta de discernimento. Então, quando a Bíblia fala sobre ter o discernimento, quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Ah, mas eu tenho. Tem, mas você não está ouvindo o Espírito Santo. Tem, mas você não está orando. Tem, mas você não está meditando. Tem, mas você não... Mas tem, tá aí. Tem que buscar ali, porque isso vai vir à tona na sua vida em nome de Jesus. E você nunca mais vai cair no conto do falso profeta. Eu me recordo uma irmã uma benção, uma irmã uma benção. E veio um pastor na igreja naquela época fazer uma campanha. E era um pastor que, na hora que ele falava assim, o negócio descia meio atravessado na minha garganta, assim. Eu falava, meu Deus, o que é isso? E era umas pregação bonitas, a pregação dele, o tema bonito, umas coisas bonitas, um negócio legal, assim, sabe? Um homem que falava bem, e um homem que tinha, né, demonstrava fé, mas aquilo me descia meio amargo, assim, aquilo não fechava, eu não entendia direito o que era. Na realidade, era o Espírito Santo já me dando um alerta para tomar cuidado. Passou um tempo, esse homem empresta o carro dessa irmã, uma irmã intercessora, a mulher uma alma. Ele pediu o carro dela emprestado, e ele deu um jeito de que ele ia fazer um negócio, que ele precisava daquilo, e ele levou o carro da irmã, e levou o recibo, e levou tudo. Ele era um falso profeta que estava dentro da igreja. Só que isso só foi demonstrar depois. Pois bem, conseguiu-se recuperar o carro, a irmã foi restituída, mas passou por um perrengue. Então, queridos, se alguém vai pedir alguma coisa para você, se alguém vai pedir um dinheiro para você, vai pedir um negócio, por exemplo, agora vamos fazer o seminário Vida Vitoriosa, nós vamos cobrar uma taxinha. Mas é uma taxinha que está clara que é para os custos, tem direcionamento, nós prestamos conta para a nossa direção. Agora tem gente que pede, não, eu estou sentindo de Deus esse negócio quando vem assim, estou sentindo de Deus, você vigia. Você vigia aí na sua casa para você não cair no espírito de engano. Porque há muitos
lobos disfarçados de ovelha. Há muitos falsos profetas disfarçados de pastores, de pastoras. Infelizmente é assim. E se não houver discernimento de espírito, você discernir em Deus o que é para fazer, o que não é para fazer, você cai, você se torna uma presa fácil. Então, esse dom que está sendo falado aqui, que Paulo fala em 1 Coríntios, que há outros, o dom de discernir espírito, ele já está falando daquele dom mais profundo. Né? Porque há o dom de discernimento normal, mas existe o dom mais profundo que manifesta uma entidade espiritual. Esse que tem o dom de discernir fala assim: é um Exu caveira, é um espírito de prostituição, é uma maldição, é um espírito de engano, é um espírito de... E ele identifica, é uma coisa tremenda. E eu já vi muito disso e graças a Deus, nos momentos que eu entrei em batalha de libertação por vidas, Deus me mostrou essas situações. Eu já tive essa experiência de vários espíritos serem demonstrados e denunciados. E aí no capítulo 2 da 1 Coríntios também, vai dizer: porque qual dos homens conhece coisa do homem, senão o espírito do homem que nele está? Também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então você só vai identificar se aquilo é de Deus se você tiver com o Espírito Santo de Deus. Agora, se aquilo não... A gente fala testificar o meu coração. Muito cuidado você que está com a vida fraca na presença de Deus. Cuidado, cuidado, porque talvez você não tenha ali a intimidade com o Espírito Santo, tua intimidade não esteja forte o suficiente para você poder interagir e decidir se aquilo é de Deus ou se não é. E aí quando isso acontece, quando você não tem esse discernimento, cuidado. Agora, se você tem a sua relação com o Senhor, comece a ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Essa voz do Espírito Santo que é o teu escudo protetor, para não cair em situações. Então, o discernimento, veja bem, e o Espírito Santo fica uma coisa tão presente, a gente tem tanto discernimento, que ele dá discernimento para você escapar, às vezes, de um acidente de carro. Ele dá discernimento para você não fazer uma compra. Ah, vai comprar um produto, de repente, não, aquele produto vai dar problema. Puxa, eu senti que ele ia dar problema. Por que eu comprei? Já era o discernimento teu funcionando, já era o Espírito te dando discernimento. Então, o discernimento é uma ferramenta que te ajuda a não errar mais, te ajuda a não tomar a decisão errada, a não partir para um caminho errado, desde as coisas mais simples e habituais do nosso dia a dia, às coisas espirituais, a um momento de uma campanha de oração, porque o que mais tem é denominação. Agora, será que toda denominação nasceu lá no trono da graça do Senhor? Será que toda pessoa que está falando que é de Deus mesmo? Será que aquelas pessoas que estão falando, que estão ali tentando te convencer de alguma coisa, será que Jesus está naquela pessoa? Você só vai saber responder disso se você tiver discernimento no teu coração. Se você tiver a busca pelo Espírito Santo. Por isso que hoje nós estamos falando de um dom que deve ser chamado à existência. Quem aceitou Jesus, quem tem Jesus na sua vida, tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, tem discernimento. Então, eu tenho então, mas eu não sei que eu tenho. Então, você vai buscar em Deus e vai chamar à existência esse dom. Quando você chama à existência esse dom, ou seja, Deus, eu quero ter aquele discernimento que foi falado lá na jornada 40, lá na jornada no dia 34, lá no 34º encontro. Deus traz a existência, tem que ser um pedido seu. Deus, me dá essa sensibilidade do Espírito. As mulheres, elas são mais sensíveis do que os homens. E aí há o tal do sexto sentido. O que é o sexto sentido que a gente pode trazer para a Bíblia? O sexto sentido eu poderia dizer que é discernimento do Espírito Santo. Que é do Espírito Santo falando. Não, me deu um negócio ruim aqui, eu achei um negócio ruim, eu achei que não. Tudo isso tem a ver com essa relação com o Espírito Santo que habita em você. Então que Deus te dê muito discernimento, porque você vai precisar muito na tua vida. Vai precisar na igreja que você congrega, vai precisar com os irmãos que você compartilha, vai precisar com as pessoas que você está intercedendo e querendo trazer para a luz, vai precisar na sua batalha do dia a dia, na sua jornada, para você tomar decisões corretas. Então o discernimento, tanto de espíritos quanto das decisões, é fundamental para que você possa ter uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe.
Que o Espírito Santo se derrame sobre você com muito discernimento e que você seja uma pessoa próspera em Cristo. Até já, amanhã a gente volta.